Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Você vai acompanhar no Jornal Rádio PT de hoje a reapresentação da entrevista com Álvaro Borba, do canal Meteoro Brasil. Você confere também o debate sobre a crescente rejeição ao governo Bolsonaro com o cientista político Alberto Carlos Almeida e com o advogado Christian Jesus. Bom dia, Álvaro. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Oi, bom dia. Tudo bem, Amanda? Tudo bem com você? Maravilha, perfeito. Só espero estar sendo ouvido, porque às vezes o panorama técnico da transmissão aqui me sabota. Não, eu tô te ouvindo super bem. Tá me ouvindo o pessoal direitinho? em casa Então tá também, ótimo. se alguém tiver algum probleminha, avisa pra gente. Álvaro, primeiro, agradecer muito você ter aceito o nosso convite para essa Obrigado. entrevista. E lá no canal de vocês, no seu canal da Ana, a apresentação tá como um canal sobre cultura pop, ciência e filosofia. Mas não é muito mais que isso, né? Atualmente eu queria que você explicasse o que é o canal hoje em dia, né? Como é que ele está atualmente, como é que ele se configura. E para quem ainda não conhece, como é que surge a ideia de criar o Meteoro Brasil e como é que ele chega até hoje com esse formato. Maravilha. Amanda, a gente começou lá por 2017, né? E a ideia era usar essa produção assim da cultura pop, desenho, série, música, né? Para ensinar uma ou outra coisinha assim, né? Sobre filosofia, outros temas correlatos. Então a gente pegava um exemplo de uma série e daí intercalava isso com esse ou aquele conhecimento específico, assim, né? E aí a gente foi nessa pegada, assim, primeiro com animações muito simples, depois com um formato assim meio de vídeo ensaio, meio de documentário. E aí a gente começou a sair dessa seara cultural para falar de política, porque veio o ano de 2018 e não dava para continuar na mesma, não dava para ignorar o que estava acontecendo no Brasil. E eu acho que o primeiro vídeo que a gente fez nesse sentido foi tratando do fenômeno que a mídia hegemônica estava chamando naquele momento de polarização. É uma palavra que eles gostam bastante, né? E a partir a partir dali não deu para voltar totalmente para o escopo anterior, mas eu espero estar num Brasil assim no momento, Amanda, em que a política fique tão chata, mas tão chata, que vai ser muito mais emocionante falar de cultura de novo. Essa é a minha torcida, porque essa montanha russa de emoções, isso não é normal, né? A gente ficar debatendo fake news que vem sabe, de dentro do Senado da República, de dentro da Câmara Federal, de um tal gabinete do ódio que fica num canto do palácio, isso é absurdo, né? Então a gente não pôde ignorar essas coisas, até por responsabilidade cívica, assim, sabe? O que eu não esperava era ficar tão distante assim do nosso plano original. Mas eu assumo para você, sem nenhum medo, assim, que a gente não consegue executar planejamento, sabe? A vida só vai acontecendo e o projeto ele toma a vida própria dele e ele é o que ele quer ser, assim, né? É isso. Você falou agora em mídia hegemônica, né? Eu queria saber como é que você define, já que vocês tomaram esse rumo, né, por conta de 2018. Eu vou lembrar aqui também uma entrevista que a gente fez com o perfil Tesoureiros do Jair, que ele falou assim, parecia que a gente estava vivendo um eterno Dia da Marmota no Brasil. Então ele se obrigou a fazer esse trabalho de arquivamento, de pesquisa, né, das fake news. E aí, como é que você define agora o jornalismo de vocês? É um jornalismo alternativo, independente? Como é que você gosta de chamar a linha editorial, o jornalismo do canal Meteoro? Eu tentaria sabe, manter, se não a mesma temática, o mesmo espírito do início do nosso projeto. Isso tá dado, sabe, Amanda? Então, achar correlações, achar oportunidade no tema do dia de inserir um ou outro aprendizado, né? Então, recentemente aí teve uma bagunça aí, uma treta com o iFood, um podcast. A gente usa aquilo para falar da precarização do trabalho, que é um fenômeno, assim, ao meu ver, muito mais relevante, mais perene, né?
que a treta do dia lá envolvendo o iFood, a discussão lá sobre liberdade de expressão, que, de novo, ao meu ver, se dava por um viés super equivocado, né? Então a gente tenta inserir outro assunto assim além do noticiário. Agora, nosso viés, e a gente tem que ser super honesto a respeito disso, é progressista, né? E eu não posso fazer, como faz isso que eu chamei aqui de mídia hegemônica, de fingir imparcialidade. Não pode haver imparcialidade quando um lado fala em matar o outro. Não pode haver imparcialidade quando um lado vem para dizer que vacina mata, sabe? Então isso não é viável, né? Seja imparcial e tal. Não dá quando a disputa é entre a civilização e a barbárie, né? E se a polarização se dá nesses termos, você pode ter certeza absoluta que eu votar sim em um dos polos, por obrigação moral e por dever civilizatório. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, Amanda, com muito cuidado mesmo. A necessidade de regulamentar a mídia. Olha, o pessoal fala em autocrítica do PT, eu adoraria que o PT colocasse isso no mapa, porque deveria ter feito, e digo mais, aquela proposta do Franklin Martins que estava lá atrás, ela era até meio condescendente, naquele espírito assim de conciliação. Tem que se fazer muita coisa aí. Amanda, como é que pode a rádio usar a frequência FM para divulgar notícia antivacina? Mete notícia entre aspas, pelo amor de Deus, para divulgar teoria conspiratória. Pelo amor de Deus, a frequência FM, Amanda, é minha, é tua, é nossa. Sabe, você não pode ter uma concessão pública para fazer esse tipo de coisa. Você não pode ter uma concessão pública para terceirizar e dar na mão lá de um picareta que vai vender o feijão que cura a Covid. Cadê o Ministério Público para ver isso? Aí já ultrapassa a questão. Não precisa regulamentar a mídia para acabar com esse tipo de farra. Isso tá muito errado. Isso tá muito errado. Só que aí a gente vai falar em regulamentar, é censura. Né? Quando na verdade é o contrário, é garantir para que o jornalista que está lá, que é uma força de trabalho, que é um trabalhador, que muitas vezes tem que resistir aos piores ímpetos do dono daquele canal, daquela estrutura, né? Garantir que essa pessoa possa trabalhar com mais liberdade. Isso é regulamentação, sabe? Então tem que ter muito esforço, tem que ter muito projeto, tem que ter muita gente trabalhando de maneira independente para tirar um pouquinho do foco, do monopólio de opiniões que esse pessoal tem, sabe? Isso se expressa na política através, dessa tara por terceira via, isso se expressa na economia, gostei desse termo que eu aprendi esses dias, num tal terrorismo fiscal. Tenta ouvir qualquer economista em qualquer canal mainstream aí, sabe, da Globo News, a Band News, qualquer um. Qualquer economista vai ter lá má notícia, Amanda. A economia pode estar indo mal, pode estar indo bem, os caras só têm má notícia. Quando a economia está indo bem, eles têm que cortar meus direitos para ir melhor ainda. Quando está indo mal, então nem se fala. Eles têm que matar o velhinho e deixar o velhinho sem aposentadoria. Sabe? Então, não precisa ser assim. Não é porque essas opiniões são as únicas emitidas e tem tanto espaço que elas são as únicas possíveis. E o Brasil merece ter um debate que não oscile entre o ultraliberalismo e o fascismo, porque o que você tem, nisso que a gente está chamando aqui de mídia hegemônica, é uma diversa gama de opiniões que vai daí até ali, do ultraliberalismo ao fascismo explícito. A gente pode e merece melhor do que isso. E agora, o que a gente pode fazer, porque a gente não tem a grana, porque a gente não tem os meios, é trabalhar desse jeito, é fazer um trabalho de formiguinha. Então a gente tem que torcer e abrir espaço para cada vez mais gente, entendeu? Nosso projeto é pequenininho, mas já me vejo em condições de somar essa ou aquela pessoa para falar, para estabelecer e dar espaço, né? Para poder sair dessa, sabe? A comunicação é uma questão fundamental. Não vai ter solução para o resto se a gente não resolver antes a comunicação e a cultura, Amanda. Isso é o que eu penso, sabe? E se eu pensar diferente, se eu achar que não tem solução, eu nem saio da cama de manhã, Amanda. Exato, né? Não dá nem para ter motivação. A Josi Negreiros diz aqui para você: canal Meteoro ótimo, muitas notícias muito atuais, comentadas, Obrigado. Síntese do dia, um jornalismo competente. A Cleusa Ramos também elogia, ótimo canal, Meteoro Brasil.
Gustavo Fernandes, grande Meteoro, grandes Ana e Álvaro. Pois é, eu senti falta da Ana hoje também. Aldi Gessan Martins, Álvaro e Ana, obrigado pelo Meteoro. Karina Rudo, oi gente, que lindo, Álvaro aqui. A Josi Negreiros fala de novo, falar de cultura, sim, bem importante, mas não deixar de fazer o jornalismo cotidiano, Álvaro. As tuas sínteses muito bem editadas, com imagens ilustrando a notícia, são ótimas. Estou assistindo Valeu. e ouvindo de Inajá, Pernambuco, Manuel Alves. Aí ele manda aqui uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou fazer uma outra pergunta aqui, aproveitando esse ensejo aqui, esse comentário da Josi. Vocês são jornalistas, né? Mas vocês têm essa capacidade de dar essa leveza, utilização de recursos visuais atrativos, né? É muito didático e temas, às vezes, até muito pesados, né? Mais densos. Isso vem do contato com o universo pop, Álvaro? Eu acho que começa por aí, e a Ana, que infelizmente não está com a gente aqui hoje, está com um compromisso familiar, né? A Ana é responsável por essa leveza apontada, sabe? Então, lá no começo, quando a gente estabeleceu o projeto, a Ana falou assim, ó, se não for para fazer diferente, não vale a pena nem fazer. A comunicação deve evitar cometer violências até mesmo por acidente, né? E tem uma coisa chamada comunicação não violenta, que tem a ver com mediação e tal, que é algo que a gente tentou aplicar desde o começo, mas muito por desejo dela, sabe, Amanda? E eu aprendi muito assim com a Ana nesse sentido, né? A Ana, além de ser jornalista, ela trabalha aí na interseção entre arte e tecnologia, o doutorado dela vai nessa direção, e eu acho que isso agregou bastante pra gente, assim. A Ana funcionou no começo, eu tava mais de operário, assim, sabe? Escrevendo e editando e tal. E a Ana ia por essa direção, assim, de ser a mentora e idealizadora da coisa, assim. Então, eu lamento ela não estar aqui, porque ela seria a pessoa certa, assim, para responder isso, assim, sabe? Ela que deu muitas diretrizes logo no início. Pelo que eu sou muito grato. Ah, que bom. Não, mas vocês são uma dupla, é uma equipe, funciona super bem. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com o jornalista Álvaro Borba, fundador do canal Meteoro Brasil no YouTube. Álvaro, vocês têm um recorte do público de vocês, faixa etária, gênero? Então, tem 70% de público masculino, e é uma coisa que me deixa muito chateado. Eu não entendo por que é assim. No começo era Tô até surpresa. mais. A faixa vai aí de uns 20 aos 40, concentrado ali pelos 30 a 35. E o YouTube tem esse misterioso problema, Amanda. Um público majoritariamente masculino. A gente chegou a consultar os dados de outros colegas que tinham conteúdo próximo, assim, isso lá por 2019, né? E a gente ficou na dúvida sobre por que isso acontece, sabe? E não conseguiu encontrar nenhuma explicação para o fenômeno, além de algumas hipóteses. Você sabe que o algoritmo da plataforma, ele contém dentro dele algum tipo de ideologia. Qualquer aparato técnico tem, porque eles foram feitos por pessoas, né? E as pessoas colocam dentro desse algoritmo a maneira delas de ver o mundo e de pensar. Então, o que a Ana especulou na época foi assim, ó, eu acho que essa plataforma aí, pela minha vivência, está oferecendo para a mulher, no momento em que descobre que é mulher, o conteúdo da maquiagem, o conteúdo da beleza, do não sei o quê, e temas que a plataforma julga serem femininos. E aí, o que eu quero dizer com isso pode estar embutido ali, tem gente estudando isso a sério, também pela perspectiva racial, tem especialistas maravilhosos no Brasil estudando essa questão, né? E a plataforma tem esse problema, né? De direcionar os conteúdos de acordo com esse viés. Mas assim, esse é só um dos muitos problemas. E aí a gente está falando tanto aqui de mídia, de regulamentação, essa é outra questão na qual a gente precisa pensar, Amanda. Podem essas plataformas de redes sociais
que tem a capacidade de definir os rumos, a estabilidade ou a estabilização ou desestabilização de sociedades inteiras. Podem essas plataformas distribuírem seus conteúdos usando fórmulas que são segredos industriais, quando esses segredos eles são tão determinantes para a maneira como eu e você nos relacionamos, como o conteúdo é entregue para você ou para mim, quando fulano ou beltrano é doutrinado para esse ou para aquele lado. Será que isso pode ser um segredo industrial? Essa é uma coisa na qual a gente tem que pensar, sabe? Porque bom, minha opinião já dá para ver qual é, mas eu adoraria ver o Brasil e o resto do mundo encaminhando um debate nesse sentido. Assim, pode um cara que nem o Zuckerberg, sabe, ter todo esse poder na mão dele, sem nem ao menos contar para a gente o que a gente está fazendo? A gente precisa de um X9 dentro do Facebook para entender o quão hediondo é o modo de agir dessa plataforma. Essas são questões aí que ficam para um futuro próximo, sabe? E eu adoraria ver o Brasil discutir essas coisas. Pois é, eu vou aproveitar aqui e vou te perguntar se por estar no YouTube você sentiu assim que algum conteúdo seu teve menos distribuição, teve menos alcance, uma espécie de censura, só que com outro nome, né? E se é possível ser totalmente independente quando um canal está hospedado, né, numa plataforma como o YouTube, vocês estão hospedados numa plataforma que é uma empresa e que visa lucro. Não, a gente busca a independência total como quem corre atrás de uma utopia, sabendo que ela é possível, provavelmente impossível, né? É claro que a gente está, às vezes, escravizado por alguns parâmetros da plataforma, né? Se você quiser, sabe, ver um vídeo ser mais distribuído, ele tem que ter 8, 10 minutos. Por quê? Porque é do interesse comercial desses caras, para colocar um comercial no meio, né? A política de remuneração, ela nem sempre é transparente. E aí entra uma outra questão que é, como nós usamos muito material de terceiros, fazendo recortes e colagens, a gente normalmente tem o conteúdo monetizado para terceiros. Então você imagina que o meu trabalho, com frequência, ele vai gerar dinheiro para emissora X, para emissora Y, porque eu usei uma sonora, porque eu usei um depoimento que entrou numa reportagem deles, né? E às vezes acontecem as coisas mais absurdas. Amanda do céu, você imagina que o conteúdo da TV Senado, por erro da plataforma, estava sendo monetizado para empresas privadas? Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com todo mundo que estava cobrindo a CPI. Você bota uma fé nisso? É uma loucura, uma loucura. E nesse caso, o YouTube me ajudou, e o pessoal veio e resolveu. Pois bem, essa é uma questão. A outra que eu percebo é, por mais que o conteúdo seja monetizado para terceiros, a última coisa que eu posso fazer é desligar os anúncios. Porque se eu desligar os anúncios, o vídeo não é distribuído. Então, o melhor que eu faço é abrir mão disso, contar com o público para ajudar, entendeu? E deixar a mega corporação de mídia receber o dinheirinho do produtor independente. E eu te diria, sem medo de errar, que tantos outros colegas vivem essa mesma situação, sabe? O cara pequeno vive para monetizar a grande empresa de mídia por meio dessa gigantesca aí que é o Google. E isso está acontecendo enquanto a gente conversa aqui. Olha aqui a Irani Amorim dizendo: amo o Álvaro e a Ana. Raio da Vida. Obrigado. Bom, a pessoa botou aqui um nome muito poético para se identificar. Aqui, meu nome é Gabriel e eu amo assistir o Meteoro Brasil. Acompanhei a CPI da pandemia inteira pelo Meteoro Brasil. Parabéns, Álvaro e Ana. Amo vocês, continuem na luta. Essa fala aqui do Gabriel me leva para outra pergunta, que é: quais os maiores desafios assim que você apontaria não sendo um canal de mídia tradicional? Você já teve problema, por exemplo, para ter acesso a dados, a fontes? Veja, a gente trabalha com... Eu não tenho condição de investigar nada. E é muito chato isso num mundo em que até quem não é jornalista enche a boca para dizer sou jornalista investigativo, né? Ou sou jornalista de alta performance. Tem essas aí do lado de lá. Viu? Mas assim, a gente não tem condições de ir atrás, salvo uma ou outra entrevista feita ao vivo, né, Amanda? E eu acho que nesse campo aí a gente conseguiu ser muito bem sucedido. Você imagina que um canal como o nosso conseguir falar...
estou falando aqui com o PT, com lideranças, sabe, do tamanho do presidente Lula, né? Então a gente conseguiu em dado momento. Agora, investigar, colocar a gente na rua, isso é um sonho absolutamente distante, a gente não tem recurso para isso, sabe? É tudo muito caseiro, é tudo muito simples. Enquanto eu converso com você aqui, ó, eu picoto o biscoito canino para dar para minha cachorra, que está aqui no meu pé, porque eu estava aqui curiosa para saber o que você estava fazendo aí, Álvaro. Eu tenho que subornar ela aqui. Calma. Isso que não passou nenhuma moto estourando escapamento aqui. Então a gente vive desse jeito e vai fazendo a coisa assim meio caseira, de maneira meio artesanal, sabe? Mas eu gosto, eu prefiro trabalhar assim do que trabalhar como eu trabalhei aí em emissora de rádio, TV, num passado nem tão distante, sabe? Me parece, com todo respeito aos colegas que estão aí na grande mídia, na grande imprensa até hoje, assim, eu me sinto, sabe, fazendo uma coisa com a qual eu me identifico mais. Acho que meu trabalho está mais permeado assim por um senso de dignidade hoje. Não me sinto invadido, não me sinto oprimido como me senti no passado, sabe, Amanda? Então eu gosto. A diferença aí de trabalhar numa plataforma que pertence ao Google e de trabalhar para o empresário de mídia local é que, pelo menos, Amanda, o assédio ele não é pessoal. É um assédio estabelecido por máquinas. Você está entendendo? Pelos algoritmos, né? Não é nada assim que você desenvolva ali um problema, né? Uma ansiedade. Mas, por outro lado, Álvaro, você também tem contato com outras vozes progressistas, né? No caso, você estava falando de economia mais cedo. Vocês fizeram uma entrevista com a Juliane Furno, que traz também um outro viés. Pois é, tem essa oportunidade também, né? Quando você é um canal independente, você pode ter esse diálogo com esses profissionais, né? Trazendo análises bem diferenciadas, porque a gente ouve um discurso único da economia, né, na grande mídia, que é uma devoção total ao teto de gastos, a questão fiscal também que você mencionou. E que outros pontos de vista, que outros campos assim progressistas vocês tiveram a oportunidade de conhecer mais a fundo por serem o Meteoro Brasil? A gente conseguiu estabelecer diálogo com muita gente ao longo desse período, né? Agora você mencionou essa entrevista recente, a gente está tentando trazer uma compreensão mais global da dívida pública, que é um tema super complexo. Eu cometi um equívoco editorial, porque mencionei isso e tinha 2 minutos para mencionar isso. É um tema complexo demais para 2 minutos, então vai ter que rolar 2 horas de entrevista. Já foi vai ter uma outra hora inteira para cuidar disso e tal. E eu estou mencionando esse exemplo porque eu acho que ele responde a pergunta de maneira mais direta, assim, sabe, Amanda? É um aprendizado muito constante e direcionado por nós mesmos, né? Tivesse eu trabalhando nos locais em que eu trabalhei anteriormente, eu estaria seguindo uma pauta pré-determinada, né? E isso é muito limitador, é muito chato, porque um cara como eu, que passaria 10 horas por dia numa redação, ele não vai ter tempo para fazer um mestrado, para engatar sabe, estudos independentes, que é a grande frustração da minha vida. Eu adoraria ter seguido adiante na academia, nunca pude, né? Muito tempo, trabalhador em geral não consegue, né? E aí o teu aprendizado, ele só pode se dar através da cobertura que você faz, porque o jornalista tem essa assim, grande vantagem, tem esse grande milagre dessa profissão, que é um aprendizado constante que nunca vai acabar. E se você se assumir no papel, né, de um generalista que está tocando, sabe, um assunto diferente por dia, um personagem diferente por dia, e se abrir para isso, é um aprendizado sem fim. E essa para mim, é a grande maravilha assim, da minha profissão, é o que me faz amá-la de fato, né? Só que esse aprendizado era direcionado para um viés. Quando você está, no meu caso, numa rádio CBN, numa TV Bandeirantes. E quando você está solto no mundo, né, claro, tem o Google em cima de você, mas, de novo, é um assédio mais impessoal.
Aí você direciona esse aprendizado para onde você quer. E no momento eu quero compreender a dívida pública. E eu vou compreender. Faço questão de. Não tenho muita opinião a respeito. E não terei enquanto eu não juntar todos os fatos que eu possa juntar para compreender a questão de maneira global. Acho que essa é outra coisa, sabe? Opinar pouco. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E sobre dívida pública eu ainda sei muito pouco. Eu também, por isso que eu sempre convido especialistas para falar aqui no jornal. E aí Não é o uma Alan delícia? Patrick diz aqui, é ótimo, eu adoro, porque eu É uma aprendo, delícia, é uma delícia. eu informo, né? A gente consegue informar e não fica aquela coisa Globo News que eles ficam se retroalimentando. Apresentador, entrevista apresentador. Isso realmente é algo que eu não consigo. Não consigo compreender. O Alan Patrick diz aqui, por isso que a TVPT tem menos alcance no YouTube, porque é um canal não monetizado. A Josi Negreiros diz, que barbaridade. A Josi é do Sul, né? Então ela está comentando aqui, que barbaridade. Capitalismo selvagem que esmaga os pequenos. Sim, é verdade, a importância do engajamento de todos nós. Aqui a Minnesota está comentando como é importante o público também, né? Vestir a camisa e brigar por esses conteúdos, né? O João Ricardo Roque disse, se não houver uma regulamentação das mídias no Brasil, corremos o risco de sermos, e já somos, dirigidos social e psicologicamente pela educação e cultura de um criador de conteúdo estrangeiro. Eu já vou voltar nessa questão que o João levantou aqui, mas tem uma pergunta aqui que eu não fiz antes. Cadê, gente? Aqui, do Robson Almeida. Ele pergunta a sua opinião, né? Como vencer as fake news, preconceito, ódio, sem cair nas provocações e acabar reagindo com as mesmas armas? Preconceito, ódio, fake news. Porque a gente sabe que uma mentira, né? Ela tem um alcance muito maior do que o desmentido. Então ela está dizendo, o Robson te pergunta se você tem aí uma resposta para isso, Álvaro. No contexto da campanha eleitoral, Amanda, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é comparar Haddad, né, 18, com Boulos agora mais recentemente. E eu vou citar exemplos pontuais aqui, porque se ficar só nessa do que eu acho, aí não vale nada, né? Então vamos lá para o que eu sei. Eu sei que lá em 18, o Haddad, por exemplo, foi acusado pelo Olavo de Carvalho, eu tenho até vergonha de mencionar o fato, mas vamos lá, de defender o tabu do incesto. Que é uma expressão freudiana que ele mencionou no livro dele. Você está entendendo? O cara me mencionou Freud num artigo. Aí o olavismo pega aquilo, distorce para dizer, você é a favor do tabu do incesto, apelando para aquele pânico moral que eles gostam de causar. O que o PT fez? E aqui eu acho que o PT precisa prestar atenção nisso para o futuro, hein? Divulgou uma nota. Porque o PT estava acostumado a lidar com esse tipo de absurdo a partir desse parâmetro. Divulga uma nota esclarecendo a imprensa. Qual é o problema? Você mesma disse aí. Essa mentira, ela é um show, ela é um espetáculo, ela, sabe, ela trilha todos os caminhos das redes, ela corre por aí, todo mundo ouve falar. E a nota é uma coisinha que os veículos de imprensa escolhem publicar ou não, as pessoas talvez vejam, talvez não, né? E foi assim que o PT escolheu lidar. Eu até consigo entender por quê. Esse troço é um absurdo. Não merece mais do que uma nota. Como é que eu vou chamar a atenção para uma, sabe, bobagem dessas? E a campanha do Boulos escolheu responder o espetáculo com o espetáculo. E aqui não é uma crítica, não. A luta se dá na esfera comunicacional também. E a gente precisa saber usar a esfera comunicacional. E aí, lá no caso do Boulos, o Boulos roubou um terreno, a família dele tem um latifúndio urbano em São Paulo, e ele pula de dentro do Celtinha dele, e já, entendeu? E já sai respondendo todo mundo, e o pessoal já faz vídeo com trilha sonora, edição rápida, estilo MTV, e aquilo ali funciona melhor. Então, daqui para frente, eu acho que a gente precisa responder o espetáculo da mentira com um espetáculo de verdade que seja igualmente interessante, sabe? Com muita frequência, a verdade não vai ter o atrativo da teoria conspiratória. Nossa, a teoria conspiratória aí para cima do Haddad é um escândalo, interessa, me chama atenção, me desperta pânico, pois que a verdade que a desmente tem essas mesmas características. Chame a atenção, seja divertida, as pessoas queiram consumir e seja fundamentalmente viralizável. Isso é muito importante. Agora, na pergunta, como ela foi formulada, tinha uma frase importante, que era sem cair na provocação. Isso aí é fundamental, e eu vou lembrar aqui das palavras do próprio Arthur Weintraub, o magrão da cloroquina,
o protocientista que orientou o governo aí na pandemia sem entender porcaria de porcaria nenhuma, ele diz, faça como o professor Olavo fala, não debata com o comunista, xinga. Então, a orientação técnica deles para o encaminhamento do debate é o xingamento. E quem são os comunistas? É você, sou eu, claro, lógico, né? Então a gente precisa saber que eles vêm armados dessa maneira e precisa compreender que existem formas de transformar o xingamento e o espetáculo deles em um outro espetáculo que coloque eles na posição que eles estão, sabe? De ignorantes e gritalhões. Porque, desculpa, é isso que o olavismo é. Não tem outro jeito de definir. Ou até tem, mas eu prefiro esse. Ridicularizar, né? Porque é aquela coisa também, a gente não tem muita condição de discutir com um bolsonarista convicto. Não faz sentido isso. Então a gente tem que trabalhar com essa ridicularização, eu também acredito muito nisso, de forma que isso chegue aos indecisos. E também que a gente não fique só entre os convertidos também, porque não faz, né? A gente não expande o discurso assim. O Robson, o Luiz Felipe Peralta diz aqui, foi meu pai que me apresentou o excelente trabalho do Meteoro Brasil, assistimos diariamente. Aí já a família consumindo. Obrigado. Pede para ele falar um pouco do livro, que é ótimo, a gente já vai falar do livro, pode deixar, Luiz Felipe. Amo o Álvaro e a Ana, aqui diz a Irani. Temos aqui Viva o Meteoro, Elizabeth Heloísa. Janete Marsola, bom dia, acompanho e aprovo o Meteoro, notícia honesta e com posicionamento em defesa da democracia. Por isso a importância das mídias alternativas, elas que combatem a desinformação e a toxicidade que a direita produz. Isso aqui, Minnesota Clay. Eu estou conversando com Álvaro Borba, um dos fundadores do canal Meteoro, e essa entrevista que você está escutando pode ser acompanhada depois também em podcast, que a gente está fazendo podcast, viu, Álvaro? A gente tem um canal no Spotify. Você depois, essa entrevista, só ela, não o programa todo, vai estar disponível logo depois do jornal. Álvaro, você acha que a gente deveria ter desculpa, Lud. O programa também. O programa também vai estar em podcast, mas a entrevista especificamente também. Aqui o Lud, meu companheiro de estúdio. Tudo no Spotify. Tudo no nosso canal do Spotify. Você acha que uma boa solução seria o Brasil também ter redes sociais próprias, redes sociais brasileiras? É difícil, né, de você conseguir emplacar uma plataforma assim. Eu acho que o caso mais urgente mesmo está nas questões trabalhistas. A gente mencionou aqui em dado momento o iFood, né? Talvez as entidades sindicais tivessem que organizar essa categoria num aplicativo próprio e mais humano, que funcionasse num sentido menos empresarial / corporativo e mais cooperativo, né? Então, acho que essa é a urgência e isso eu acho que está mais à mão, sabe, Amanda? Isso eu acho que é mais possível. Uma CUT da vida tem todos os meios para fazer isso. Não sei se existe alguém pensando nessa possibilidade. Duvido que não, porque é uma ideia meio óbvia. Alguém deve estar pensando nisso, torço para que esteja, né? Agora, redes sociais próprias nossas, capazes de atrair a sociedade inteira para dentro delas de maneira massiva e onde a gente pudesse contar com parâmetros assim mais decentes para a distribuição de conteúdo, sobretudo mais transparentes também, eu acho isso muito difícil porque os monopólios eles são muito grandes. Então, assim, sem atacar isso, a gente não vai conseguir ir para frente, sabe? Não é possível que um setor, eu entendo que seja um setor novo, a regulamentação ainda não está aí e tal, mas não é possível que um setor desse tamanho, com essa importância, sabe, para o futuro da humanidade, siga sem nenhum tipo de regulamentação. Isso é impossível. Todo setor da economia precisa ser regulado. Todo mundo tem que responder a determinadas regras. E o contexto desses caras é um faroeste, sabe, futurista e distópico, com uma concentração gigantesca. Assim, é como, sabe, se um grupo só de bandoleiros tivesse todas as armas. E é isso que está acontecendo. É um grupo só de bandoleiro com todas as armas, ou ou meia dúzia de grupos de bandoleiros, assim. E é uma coisa muito perigosa. Então, isso precisa ser, primeiro,
tornado transparente e depois, quem sabe, dividido, sabe? De novo, não é possível que toda essa informação seja distribuída seguindo critérios que nós não sabemos quais são. Não pode ser assim, porque isso desestabiliza sociedades inteiras. Os caras conseguem criar, sabe, conseguem erguer e derrubar governo usando essas ferramentas. Então é justo que a sociedade saiba como isso está acontecendo, no mínimo, no mínimo. Exato. Sobrou aqui, beijo aqui até para Eva. Eva é o nome da cachorrinha? Eva tá é a nossa aqui, cachorrinha. É a cachorrinha aqui. A Karina Arruda manda um abraço para você e para Ana e um cheiro em Eva. A Eva precisa de todo o carinho. A Eva precisa de todo o carinho do mundo, que ela é uma cã idosa. Ela, para levantar, precisa de ajuda, entendeu? Por isso que às vezes ela chora aqui, eu jogo um biscoitinho para ela, né? Vai ganhando uns biscoitinhos, né? Terceira idade. O Pablo Guilherme diz aqui. Terceira idade, canina, gente. Isso é uma realidade, né? O Pablo Guilherme diz aqui, no meu caso, quem me apresentou o Meteoro foi minha filha de 14 anos, quando o canal tinha 20 mil inscritos. Hoje assistimos todos os vídeos juntos. Valeu, Álvaro e Ana, colega de Unespar. Obrigado por acompanhar a jornada. Colega da Ana. Colega da Ana. Olha. Isso, Pablo Guilherme, mandando um abraço. Álvaro, aqui atendendo ao pedido aqui do Luiz Felipe, por favor, fala do livro. Vamos lá, a gente escreveu um livro chamado Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. O título faz uma paródia da Magnum Opus, do Olavo de Carvalho. O que tem nesse livro? É uma seleção de teorias conspiratórias que percebemos lá por 19 que definiriam os rumos das políticas públicas do Brasil. Vou repetir porque é grave pra caramba. Teorias conspiratórias definindo políticas públicas de um país de proporções continentais. Isso está acontecendo agora mesmo. E aí vou te contar um detalhe assim do processo de escrita que foi meio maluco. A gente estava tentando definir, Amanda, os capítulos e a ordem dele, né? Então, quais teorias conspiratórias estão de fato, sabe, contando para a maneira como o governo vai se comportar. E aí tinha uma lá que é a história do grupo anti-vaxxer, né? O pessoal anti-vacina. E em 19, a gente olhou para aquilo e falou, não, é exagero colocar isso. É exagero colocar a terra plana. Não vamos colocar essas coisas. E foi a Ana que decidiu encontrar. Falou, não, coloca anti-vacina aí. Tem dados aqui, ó, a vacinação está decrescendo no Brasil. Eu sei que não é só isso, mas é isso também e tal. E aí veio a pandemia e ficou óbvio, ficou cristalino que, sabe, essas teorias conspiratórias contra vacinas, elas estão sim definindo políticas públicas no Brasil. Mas eu acho que uma conclusão fundamental, né, porque a gente estudou essas teorias conspiratórias, mas estudou teoria da teoria conspiratória. Então existem especialistas em comunicação que estão determinados a compreender o que é uma teoria conspiratória, como ela se propaga, né, o que define uma teoria conspiratória e daí por diante. E ao estudar isso, eu acho que uma conclusão fundamental, que não é nossa, é do Michael Barkun, é dos caras que estão estudando esse troço aí desde os anos 80, né, o que era, né, hoje já subiu para a superfície, o que era um subterrâneo, o que era um subsolo dessa direita, sabe, extrema, maluca, conspiratória, né, e eles perceberam que tudo isso é questão de fé. Então você não derrota no campo da racionalidade. Se houver uma cura para o radicalizado, para o fanatizado, ela está num campo muito mais emocional. Então o cara que foi fanatizado e ele acredita, ele tem fé que a vacina mata, ele tem fé que a Terra é plana, pode jogar ele no espaço e botar para ver o mundo lá de cima. Ele não vai acreditar porque é questão de fé. Ele vai achar que a Amanda enganou ele, que a Amanda colocou para tocar ali na janela da nave um vídeo, mentindo para ele que a Terra é redonda. Então você não consegue. Você tem que fazer o cara sentir que essas crenças que ele propaga são isso mesmo. Crenças, e meramente crenças, né? Então é uma batalha muito, muito, muito difícil, né? E tudo isso que eu estou mencionando aqui está no capítulo de abertura. Muita gente, viu, Amanda, estava antecipando esses problemas
que foram potencializados com a chegada de novas tecnologias de comunicação. Muita gente estava antecedendo isso lá nos anos 80, nos anos 90 já. Então é curioso quando você volta para estudar a teoria da coisa, o que não faltou foi comunicólogo avisando, ó, isso aí vai dar problema, hein? Então, eu citei o nome do Michael Barton, que é só um deles, sabe? Tinha muita gente olhando para isso lá atrás, falando, ó, isso aí vai dar problema, comecem a levar a sério, né? Porque se você olhar para o passado da humanidade, você vai ver que os danos provocados por teorias conspiratórias não são novos, não. Não são novos. Sabe, lá para a Idade Média você tinha, e esse é um povo que é vítima preferencial de teoria conspiratória, que são os judeus, né? Já eram alvos de teorias conspiratórias. Quando vem a Segunda Guerra, para viabilizar aquele massacre todo, você não consegue viabilizar aquele massacre todo, você não consegue destruir um povo sem destruir a realidade antes. Então você tem que mentir que o judeu come a criancinha, que o judeu é um perigo para a sociedade alemã, que ele é dono da mídia em mente, etc. e tal, né? Para viabilizar aquele massacre todo. Então a primeira coisa que o fascismo destrói é a realidade. Depois vem o resto. E a teoria conspiratória, ela joga um papel fundamental dentro disso. Fundamental. Então é importante entender, sabe, o que ela é, como ela se propaga e como ela pode ser combatida, quais são seus pontos fracos, porque é com isso que a gente está lidando. Mais e mais daqui para frente. O livro é fundamentalmente sobre isso. Assim, espero ter conseguido resumir. Cachorrinha, tá ali. E ele, quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Álvaro? Acho que livraria, né? Mas assim, procura aí a livraria do bairro, procura um negócio pequeno aí. Vocês estão em todas, não é só na internet, dá para encontrar em livraria também. Saiu pela editora Planeta. Beijo, Clarissa. Nossa editora querida lá. Daqui a pouco acho que talvez eu comece a escrever outra coisa aí sobre a pandemia e tal, porque a gente passou meses e meses, né, acompanhando a CPI da Covid, descobertas assim terríveis sobre o que foi a pandemia no Brasil e como ela foi gerida, né? Talvez eu escreva a respeito, daí talvez eu volte para a editora. Mas o livro está na Planeta, tá? E daí está em todo lugar, da Amazon a livrariazinha do, sei lá, do aeroporto e tal, né? Mas assim, eu recomendaria priorizar os comércios locais, viu? É o que eu tento fazer na vida aí. Leandro Maia diz aqui uma teoria minha de que em quase tudo somos guiados pelas crenças, pela fé, muito mais que pela racionalidade, concordando com o que você falou. Aqui, pelo pouco que já acompanhei, concordo com você, acho o trabalho excelente, as entrevistas, o site super didático, elogiando Luiz Felipe Peralta, elogiando mais uma vez o Meteoro Brasil. Álvaro, eu sei que você, apesar de não estar mais na grande mídia, é um rádio apaixonado, assim como nós aqui da Rádio PT. E eu queria que você deixasse uma saudação, dizendo o seu nome e dizendo que você também está escutando a Rádio PT. Ah, maravilha. Acho que entendi. Vocês vão cortar esse trechinho. Vai lá. Vamos, porque a gente fica rodando na programação. Perfeito. Meu nome é Álvaro, eu faço Meteoro Brasil, tão direito quanto eu consigo, e é um prazer estar na Rádio PT com a Amanda. Ficou bom? Ficou. É por aí? Era por aí? Ficou muito bom. Tem mais um? Posso te dirigir rapidamente, assim, ó? Aqui, ó. Manda. Eu sou Álvaro do Meteoro Brasil e eu também estou ligado na Rádio PT. Maravilha, vamos lá. Eu sou Álvaro do Meteoro Brasil, tô ligado aqui na Rádio PT. Aê! Deu? Olha aí, teve até um namastê no final, muito bom, Álvaro. Álvaro, te agradecer muito pela sua participação aqui no jornal. A gente é muito fã do seu trabalho, do trabalho da Ana. Manda um abração para ela. Vida longa ao Meteoro Brasil aqui, ó. Eu também desejando vida longa. Não, você não precisa fazer isso. É que eu, como feio, eu tenho que me esforçar aí na simpatia, na gesticulação, senão não convence. Você tá tranquila. Eu que tenho que exagerar aqui nos gestos. Brincadeira, Muito Amanda. bom, Álvaro, obrigada. Manda um abraço aí para Eva também, que se comportou tão bem durante a nossa entrevista. Bom dia, Christian, bom dia, Alberto, sejam bem-vindos ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Christian. Bom dia, Alberto, bom dia, Amanda, tudo bem?
Tudo ótimo, gente. Eu queria muito agradecer em nome de toda a equipe, né, do jornal, a participação de vocês aqui hoje. E eu começo pedindo a você, Christian, que fizesse uma análise dessa tendência de aumento em rejeição, né, na rejeição ao governo a cada pesquisa que é divulgada, né? A avaliação positiva finalmente baixou, né? Saiu dos 20 e poucos %, a gente está em 19 agora. Queria que você fizesse uma avaliação desses dados, né, da mudança desses dados com o passar do tempo. Amanda, acho que você matou a charada. Bolsonaro a gente não observa, desde o início do governo Bolsonaro, uma grande queda de uma pesquisa para outra, mas a gente percebe uma queda gradual a cada pesquisa, e isso, no conjunto, na série, né, tem um número gigantesco aí, ele perde muita musculatura. Agora, apesar de perder muita musculatura, ele continua mantendo um patamar que é competitivo, né? Então, a pesquisa de ontem, né, a Quest, ela reforça essa tendência. Então, acho que mais importante do que a gente olhar a pesquisa em si é olhar a tendência da própria pesquisa, do próprio instituto, né, que vai reforçando essa perda de popularidade do presidente, do governo, mas ao mesmo tempo uma certa resiliência num grupo social bem específico, digamos assim. Alberto, você gostaria de comentar também esses dados, essas mudanças que são pequenas, mas são significativas com o passar do tempo? Sim, Amanda. O que aconteceu, né, durante a pandemia, teve um momento que Bolsonaro até melhorou a avaliação, que foi o momento do auxílio emergencial. Eu sei que, né, talvez para a maioria das pessoas que nos ouvem, né, o auxílio emergencial é pouco, né, mas para o eleitorado brasileiro não era, né? Então R$600 é um valor muito grande, né? E houve um contingente muito significativo de pessoas que receberam 600 vezes 2. Né? A lei na época permitia, né, que marido e mulher recebessem em determinadas condições, mulheres chefes de domicílio. Então muita gente do nada, né, passou a receber R$1.200 durante 3 meses, né? E aquilo teve um impacto positivo na avaliação de Bolsonaro. Mas passado aquele momento, inclusive logo em seguida veio a inflação, né? A inflação que está aí, quer dizer, nós temos aí um mês agora, inflação em 1,25, algo aí, um recorde, né? E nós hoje, né, pegando a inflação anual dos últimos 12 meses, ela passou de 2 dígitos, ela está acima de 10%. Se eu não me engano, isso ocorreu, a última vez que isso ocorreu foi em 2002. Tá? Então, a inflação hoje é muito alta para a população, e isso daí é fundamental para piora, né, da avaliação do governo. A inflação, basicamente, ela atinge todo mundo. Tem aqueles que conseguem se proteger melhor dela, né, aqueles para os quais a inflação é menos relevante ou pouco relevante. Então, essas pessoas, quer dizer, que em geral tendem a ter uma renda mais alta, enfim, investimentos, tem vários mecanismos de proteção, elas continuam avaliando positivamente Bolsonaro. Quer dizer, o ótimo e bom de Bolsonaro está ali em torno de 20%, dependendo da pesquisa, né, gravita em torno entre 20% e 25%, né, e isso assegura, porque é a velha história, quer dizer, a gente pode dividir o eleitorado brasileiro em 3 pedaços, 1/3 vota no candidato mais à direita, né, podendo ser, no passado era de centro-direita, agora é de extrema-direita, né, 1/3 vota no candidato de esquerda e 1/3 muda de voto conforme a eleição. E a inflação, né, o que essa pesquisa mostra é que a inflação está fazendo com que as pessoas, né, prefiram a mudança. O que está configurado hoje é uma eleição de mudança, e as pessoas veem como mudança em relação ao que está aí a candidatura Lula. E falando em inflação, né, e como as famílias estão endividadas, o Fernando Brasil comentou agora há pouco que só de juros as famílias pagaram 14 vezes o que foi empregado no auxílio emergencial. Então, realmente, as famílias estão sentindo muito isso no bolso. Alberto, o governo não avançou em nenhuma das pastas, né? Ele coleciona repercussões negativas na imprensa e se sustenta
com o Centrão nesse momento, somando mais de 130 pedidos de impeachment que estão parados na Câmara. Eu queria uma avaliação sua dessa situação, que é até difícil de acreditar, né? Isso é só obra dos parlamentares ou há uma influência de empresários e do mercado financeiro? Olha, toda vez que aconteceu um impeachment no Brasil, foi necessário uma avaliação muito negativa daquela pessoa que ocupava o cargo máximo. O que eu chamo, por exemplo, o impeachment de Dilma aconteceu depois de 12 meses. Se você entrar no site do Datafolha, está lá, foram 12 meses de avaliação em torno de 11% de ótimo e bom. Né? Isso é necessário. O Collor não foram 12 meses, mas ficou também em torno de 11%, 10%. Collor bateu 9% de ótimo e bom. Então, uma parcela muito pequena do eleitorado é necessário, né, para que haja um impeachment, avaliando positivamente o governo. Significa que tem o outro lado da moeda, uma parcela muito grande avaliando negativamente. Então, essa é uma condição importante. Uma outra condição importante é que hajam protestos, né, no caso de Collor, né, aquilo perdeu o controle, protestos crescentes, né, com muita gente na rua pedindo impeachment. Né? E a terceira é que haja um conflito permanente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Né? Então, nós não temos hoje no Brasil essas três condições. E eu diria um pouco mais, quer dizer, nós estamos muito próximos da eleição presidencial. Né? Falta menos de um ano a rigor, nós estamos em novembro, essa altura do campeonato. Daqui a um ano, em novembro do ano que vem, já vai estar se conversando sobre o governo seguinte, formação de ministério, coisas desse tipo. Então, os políticos olham, né, o parlamento olha para isso, os deputados, senadores olham para isso e dizem, olha, vamos aguardar, né, a eleição do ano que vem. Né, no final das contas é isso. Né, mas eu repito, são essas três condições que eu mencionei, que toda vez que houve um impeachment no Brasil, elas ocorreram simultaneamente. E nós não temos essas condições no momento. Eu diria que, para começar, teria que ter uma avaliação ótimo e bom mais baixa do que a de hoje. Né? Mais baixa mesmo, quer dizer, em torno de 10%. E aquilo, eu repito, eu acho que é importante que seja enfatizado, o impeachment de Dilma só aconteceu depois de 6 anos de mandato e depois de 12 meses de avaliação ótimo e bom, gravitando em torno de 10%, 11%. Né, e nós não estamos nessa condição hoje, né, então isso de fato dificulta o impeachment, são razões objetivas para dificultar o impeachment. Esses 19% que são inacreditáveis. Christian, você concorda com o Alberto? Você tem alguma coisa a acrescentar nesse ponto? Acho que tem a questão ideológica também do que aconteceu em 2018, né? Em 2018, não foi só Bolsonaro, né? Esse eleitorado que elegeu Bolsonaro elegeu um Congresso também muito parecido com Bolsonaro. Então, se você for pegar as votações desde o começo do governo, você vai ver que tem um alto nível de colaboração de parlamentares, né, na Câmara, no Senado, ao governo, mesmo partidos que se dizem independentes ou que agora se colocam um pouco na oposição, quando você vai olhar no detalhe, os deputados ou senadores daquele partido colaboram com o governo. Né? A PEC dos precatórios que foi votada agora é um exemplo disso. Né? Quantos parlamentares não traíram ou não foram indisciplinados em relação à orientação dos seus partidos? Isso não aconteceu só na PEC dos precatórios, isso vem acontecendo durante o governo todo. Então, o Congresso, ele, assim como uma parte da sociedade, né, 19%, 20%, 25%, enfim, cada pesquisa vai mensurar de uma forma. Assim como uma parte da sociedade apoia Bolsonaro, uma parte considerável do Congresso apoia Bolsonaro, ainda que não diga expressamente. Né? Então, você tem um apoio social que não é desprezível, né, apesar de ser minoritário, e um apoio congressual que é majoritário muitas vezes, né, tem se apresentado de forma majoritária. Então, realmente, você não tem condições efetivas de colocar o impeachment para andar. Né? Há um bloqueio no Congresso,
né? Ainda que ele esteja sobre-representado no Congresso em relação ao que ele tem de apoio na sociedade, hoje o Congresso, ou uma maioria, digamos assim, colaborativa ou bolsonarista, né, consegue bloquear. Isso daí é um dado da realidade, né? E também tem uma outra coisa que é a estratégia do presidente, né? A estratégia do presidente sempre foi falar para o seu público, sempre foi governar para o seu público, né? Então é uma estratégia proporcional, né? Ele faz de tudo para não perder essa proporção de votos, né, esse eleitorado. E o resto que se dane, digamos assim. Então, ele chegar na eleição com uma proporção de votos considerável, né, vamos colocar aí no patamar de 15%, que é uma proporção de votos considerável, né? 15% é um bom capital político para eleger muita gente, né, para eleger deputado, mesmo para, de repente, eleger senador ou viabilizar algumas outras candidaturas majoritárias. Então, dentro dessa perspectiva que o Alberto colocou aí do cálculo político de 22, né, a popularidade do governo ela é ruim no seu conjunto, mas para aquilo que interessa a esse parlamentar, né, a esse político de direita ou de extrema-direita ou mesmo de centro-direita, ele não pode simplesmente virar as costas, né? Ele faz o cálculo e vê o melhor momento de apoiar ou deixar de apoiar Bolsonaro para poder se reeleger ou se eleger, né? Então esse é um aspecto importante aí que vem do cenário político e para 22, para o cenário eleitoral. Vou ler aqui uns comentários e perguntas também do nosso público que participa ao vivo aqui com a gente. A Janaína Pontes elogia a abordagem de vocês. João Ricardo Roque diz, não esperem 100% de rejeição, porque tem os bolsonazistas que lucram com a inflação alta, obviamente. E tem duas perguntas aqui em relação ao Moro, que eu queria também que vocês respondessem. Como que o meio político vê o Moro, né? Ele é benquisto, ele está sendo visto com bons olhos nesse momento de pré-candidatura, ele tem chance de formar uma boa base política, e se ele atrapalha mais a candidatura do Bolsonaro ou uma eventual candidatura do Lula? Pode começar, por favor, Alberto. A gente passa para o Não, olha, uma coisa importante, né? Sérgio Moro, no meu entender, a candidatura dele a presidente, ela vai ficar aí até certamente entre março e maio do ano que vem, né? É importante, tem muita exposição ser candidato a presidente. Dependendo de como ele tiver em termos de intenção de voto nesse período, ele pode abrir mão da candidatura a presidente e ir para o Senado ou não, né? O que eu acho que seria, digamos assim, um número mágico? O número mágico seria algo em torno de 2 dígitos, 10% de intenção de votos, 11% de intenção de votos. Se ele estiver por aí, ele vai estar terceiro colocado, Ciro Gomes ficaria em quarto, e a pressão do partido, do Podemos, vai ser muito grande para que ele mantenha a candidatura a presidente. E aí ele continuaria, quer dizer, ajudaria a eleger deputados federais, ajudaria a eleger bancada. Eu não acho que ele iria muito além disso, mas eu acho que o número mágico é esse, 2 dígitos. Terceiro lugar e 2 dígitos. Se ele estiver em quarto com 1 dígito, aí eu acho que dificilmente ele seria candidato, ou mesmo se estiver em 1 dígito só e quarto lugar, né? E acho que a candidatura dele, a primeira coisa, o grande problema, é um grande problema para Ciro Gomes. Quer dizer, Ciro Gomes até agora figurava como terceiro colocado e passou para quarto com Sérgio Moro. Então, ele é um torpedo forte na candidatura de Ciro Gomes. Ele liga, não tenho a menor dúvida, a candidatura de Bolsonaro, né? Fustigar no sentido de pega ali uma fatia, um pouquinho de votos, fica incomodando, ele não vai ficar, Bolsonaro não vai ficar quieto. Sérgio Moro foi parte da equipe dele, a gente não sabe, né, Bolsonaro é alguém muito conflituoso, a gente não sabe que tipo de informação Bolsonaro tem sobre a atuação de Sérgio Moro no governo, que não foi ainda divulgada, que pode vir a aparecer. E no caso de Lula, de uma maneira ou de outra, tudo que Sérgio Moro podia ter feito contra Lula, ele já fez, né? Chegou ao ponto aí de julgar e condenar sem provas, prender, quer dizer, tudo já foi feito, né? Então,
não há muito mais o que Sérgio Moro possa fazer contra Lula, a não ser ficar falando, né? Eu acho até que isso pode vir até expor o próprio Sérgio Moro, porque se Lula avaliar, porque também tem isso, Lula é muito bom de comunicação, ele mesmo toma as principais decisões, se ele avaliar que cumpre responder Sérgio Moro, ele vai jogar a credibilidade de Sérgio Moro mais para baixo ainda. Note que na pesquisa divulgada ontem, o Sérgio Moro tem a segunda maior rejeição, ele só perde para Bolsonaro. Então, aquele vento que já soprou super favoravelmente a Sérgio Moro, que era o mesmo vento que soprava favoravelmente a Operação Lava Jato, agora mudou completamente de lado. Ele soprando muito favoravelmente a Lula, que é o caso agora, significa muito desfavorável para Sérgio Moro. Exato, essa pesquisa, inclusive, aponta o Lula vencendo em primeiro turno, né, com 48% aí das intenções de voto, grande chance de levar já no primeiro turno. E você concorda com isso, Christian? Quem é que sai mais prejudicado com essa candidatura do Moro? Acho que ainda é muito incerto para a gente cravar o futuro, né? O que dá para em relação ao Moro, claro. O que dá para falar um pouco de como vem o passado, né? Até sair do governo, né? E até ter o julgamento que restabeleceu os direitos políticos do Lula, os três nomes que monopolizavam as pesquisas eram Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro. Quando se colocava os três no mesmo cenário, né, o índice de não voto, as pessoas que não escolhiam ninguém, ia lá para baixo. Então, eram as três personalidades, os três nomes que mobilizavam o eleitor, né? É claro que depois da Vaza Jato, o julgamento do Lula, a saída do Moro do governo, a imagem dele ficou muito, muito ruim, né? E também, como o Alberto falou na primeira fala, a gente teve uma mudança aí do assunto principal da política, né, com a pandemia e com tudo que vem aí do governo Bolsonaro, né? Saiu aqueles temas que são mais, digamos, não materialistas, né, corrupção, né, coisas mais do plano das ideias, e as questões materialistas entraram no jogo, quer dizer, a fome, a inflação, a falta de dinheiro, o desemprego, né, a necessidade de ganhar o pão de amanhã. Então, o que está colocado hoje na agenda? Está colocado hoje na agenda economia, né, basicamente economia e bem-estar social, né, que é um tema que Lula, enfim, domina como ninguém, e Bolsonaro é o presidente, então ele é um antagonista natural, digamos assim, né? Ele governa a economia vai mal, então ele não tem como não ser o responsável por isso. E o Lula é a grande esperança de que tudo isso mude. Não à toa, o discurso do Moro ontem, ele fala de corrupção, mas ele vem falar de economia, vem falar de miséria, de fome, né, de necessidade de educação, né, de saúde. Então, não à toa, ele saiu daquela zona de conforto dele, né, de falar de corrupção, para vir falar de outros temas que não estão no campo dele, digamos assim, né? Então, eu acho que a candidatura dele é muito mais uma tentativa de reativar um recall passado, né, um eleitorado que flertava com ele, ou mesmo declarava apoio com ele, na esperança de que Bolsonaro derreta mais e ele se torne o antagonista Lula na eleição do ano que vem. Então, acho que é essa a perspectiva dele, né? É tirar Bolsonaro e não tirar Lula. E, para isso, ele precisa bater em Lula, ele precisa ser o antagonista Lula, né? Mas, como presidente é o presidente, ele não pode simplesmente ignorá-lo. Então, ele vem com essa ideia de uma terceira via, que nunca vingou no Brasil, né? Algo que se coloca ali entre a direita, um terço que tradicionalmente vota na direita, um terço que tradicionalmente vota na esquerda, né? Ele tenta unificar esse terço que sobra, que sempre se dividiu entre esses dois povos. Essa é a minha avaliação. E, para isso, ele modula o discurso dele, acho que indo em busca de um discurso que o Luciano Huck estava fazendo quando estava aquela pré-candidatura dele, né? Economia, né? Liberalizante, com uma certa preocupação com as questões sociais, e um discurso ético
tentando ser reativado para fazer a diferença em 2022. Então, é o que eu avalio de Moro hoje, assim, né? Se isso vai dar certo ou vai dar errado, acho que é difícil fazer o prognóstico. Vamos acompanhar. Você que chegou agora, eu estou conversando com o Christian Silva, assessor parlamentar, e com o Alberto Carlos Almeida, cientista político. Esta entrevista vai ser reprisada às 15h, na Rádio PT, e também estará disponível em formato podcast para você escutar quando você quiser. A Maia Sprandel diz: excelente programa, parabéns Christian, parabéns Alberto. A gente tem aqui mais uma pergunta também, se vocês me permitem, se a gente tiver tempo. O Vitor Reis, de Ubatuba, ele pergunta: os crimes do presidente que foram apurados na CPI podem impedir a participação do Bolsonaro na eleição do ano que vem? Existe legislação que impeça alguém que está sendo acusado de tantos crimes e tão graves de se candidatar? Olha, eu sempre digo assim, a democracia, ela é uma coisa que tem muita legitimidade, a democracia é uma coisa muito grandiosa, né? Por que os ministros do TSE não caçam a chapa? Você pode ter razões para caçar uma chapa, mas é muito difícil que 7 ministros escolhidos caçem o resultado de uma eleição que mobilizou um país. Eleição essa na qual 115 milhões foram votar, 100 milhões de votos válidos, eleição que gera expectativa. Veja, o resultado final de um processo eleitoral ele é muito rígido. Por isso que é difícil fazer o impeachment, por isso que o impeachment é a maioria qualificada maior que a exigida, 2/3. Então, essa rigidez do resultado eleitoral, ela torna muito difícil você tirar um presidente da República do cargo. Né? É muito difícil mesmo. Eu queria chamar a atenção, né, que, olha, é muito comum que nós mais envolvidos em política, a gente até trabalhe, né, e veja muita coisa de rede social, Twitter, Facebook, Instagram e outras redes, né, e fique, né, intensivamente nisso. E é claro que isso precisa de novidade. Todo dia tem uma novidade, que é um pequeno escândalo, é isso, aquilo. Só que existe algo que move o eleitorado que é muito maior. Eu gostaria de chamar a atenção, a gente já falou disso, o Christian falou, eu falei, mas sublinhar com muita força isso, que é a inflação. Tá? Eu sei que a inflação não é tudo, né? Eu costumo dizer, eu não sei, isso é uma citação que eu tomo emprestado, que alguém mencionou, que um estadista, ou uma figura do Reino Unido, britânica, do século XVIII ou XIX falou. Eu nunca achei essa citação, mas tomando emprestado disso, a inflação não é tudo, mas tudo sem um combate da inflação não é nada. Né, porque a inflação corrói o poder de compra das pessoas. Né? Quando Lula assumiu o governo pela primeira vez em 2003, o ano anterior, o ano de 2002, teve uma inflação na casa dos 12%. E aí no primeiro ano, né, eu sei que Lula foi criticado em função de determinadas decisões que ele tomou no primeiro ano de governo, 2003, mas ele já fez a inflação baixar para 9%. E no quarto ano de seu primeiro governo, em 2006, estava em 3%, na casa dos 3%. Significa o seguinte, ele pegou a inflação em 12% e entregou em 3%. Né? E aquilo, né, fez com que ele conseguisse ser reeleito de uma maneira... Não foi só aquilo, eu sei, tá? Mas sem aquilo ele não teria sido reeleito com a facilidade que ele foi. Ele quase ganhou no primeiro turno, o resultado do segundo turno foi uma folga muito grande... Né? Então, segurar a inflação é fundamental para qualquer governo. Né? Então, hoje, o grande problema do governo, e aí as pessoas... eu trouxe um número aqui do primeiro governo Lula, no segundo governo ele manteve a inflação ali no patamar de 4%, 5%. Não é que as pessoas se lembrem desses números, elas se lembram que durante o governo Lula elas foram capazes de consumir mais. E elas consumiram mais por causa de vários motivos, sendo o primeiro deles a inflação controlada. Sem inflação controlada, não adiantaria ter Bolsa Família, não adiantaria ter aumentos salariais, nada disso. Então, a inflação controlada é fundamental para qualquer presidente da República. E eu te digo mais, quer dizer, não só no Brasil. Hoje está acontecendo, as pessoas, eu vi muita gente dizendo, olha, o Biden perdeu popularidade por causa
da saída atabalhoada do Afeganistão. Não é verdade. Lá nos Estados Unidos, a inflação também está subindo, inflação de combustíveis também, né? E isso corroeu a popularidade de Biden. Isso é um fenômeno praticamente universal, né? E veja só, a inflação desse ano será alta, a inflação do ano que vem caminha para ser mais baixa do que a deste ano, porém, ainda assim, uma inflação alta, uma inflação acima do teto da meta do Banco Central. Ô, Christian, eu queria aproveitar aqui que tem uma pergunta do Minnesota Clay, que pede para comentar a filiação do Bolsonaro ao PL e ele não ter conseguido, né, formar a Aliança Brasil, o partido próprio. Você pode falar dessa situação para a gente? Já era previsível uma filiação ao PL? Ao PL, assim, especificamente, não, mas um partido com o perfil do PL, sim, né? Tanto é que ele namorou um tempo o PRB, namorou um tempo o próprio PP, tudo se encaminhava para que fosse ali para progressistas, e no final ele embarca no PL. Lembrando que ele passou muitos anos no Progressistas, né? Então foi a casa dele durante muito tempo. A primeira vez que ele lançou a candidatura presidencial foi pelo PP, né? Então, e ele deu uma declaração falando o seguinte, que essa é minha lagoa, ele diz, né? Então, é para lá que eu volto, né? A lagoa quer dizer onde estão os peixes com esse perfil aí, esse perfil ideológico e esse perfil pragmático também, né? A grande questão, acho que ele queria ter um partido para ele, né, onde ele pudesse mandar e desmandar, controlar os recursos, controlar de cabo a rabo quem sai candidato, quem não sai. Quem estruturou a campanha de 2018 para ele, que fez esse jogo partidário, digamos, porque o bolsonarismo ele sobrevive, ou ele vive, né, de uma organização que é virtual, né, se criou virtualmente, né, mas o mundo da política ele é um mundo que aterrissa no território de forma real, através dos partidos, né, tem que ter um diretório, tem que ter, né, uma executiva. Então, quem fez essa transformação do virtual para o mundo presencial, digamos assim, não está mais com ele. Então, teve muita dificuldade para criar o próprio partido e ficou namorando partidos dessa lagoa, mas com essa perspectiva: eu quero partido para mim, né? Eu quero mandar no partido de cabo a rabo. E ninguém topou, pelo menos nas condições que ele colocou, e o PL, a princípio, topou. Ninguém sabe qual que é o acordo efetivo, né? Mas o presidente ou os representantes dele vão ter uma certa autonomia. E é claro, para o PL, dentro daquilo que eu falei, né, o presidente tem um capital político, ainda que seja um capital político minoritário, ele não é irrelevante. Então o PL também não faz isso de graça, ele espera eleger uma grande bancada de deputados e senadores na próxima eleição com esse movimento, né? O PL, que digamos dos partidos aí do centrão, dos maiores pelo menos, ele seria o menos nacionalizado, né? Ele seria o mais regionalmente concentrado, digamos assim, apesar que é um perfil próximo dos outros. Então, tem um sentido tanto para quem vai como para quem recebe, né? Não dá para falar que é um movimento errático. O que é errático é essa visão dele de querer controlar o partido para ele. O partido é um coletivo, né? Não é uma coisa individual, própria, personalizada. Com relação à pergunta anterior, com relação à CPI da pandemia, a CPI da pandemia acho que foi um fenômeno, né, político que ninguém esperava, virou meio que uma série, um reality show, assim, né, as pessoas realmente acompanharam, se engajaram, e acho que isso daí foi fundamental para esses números de popularidade que a gente tem visto nas pesquisas, né. Acho que esse daí é um elemento que corroborou para esse decréscimo, para essa piora da visão do presidente, do governo. Agora, os efeitos disso são incertos. Por quê? Porque o Bolsonaro vem praticando uma coisa que já estava antes, né? Vem um pouco antes dele, que é uma certa trapaça institucional. Acho que essa daí é uma expressão que o Limonge, um outro cientista político, cunhou,
E essa trapaça institucional, o que é? É você sempre dar um jeitinho para segurar as coisas ou para passar as coisas, né? Então, o que ele faz? Ele coloca um procurador-geral da República que é muito alinhado com as ideias dele, ou com o jeito dele, enfim, né? E o Procurador-Geral da República, de certa forma, bloqueia, né, um caminho para tirar o presidente, que seria o caminho via Supremo, né? Só tem duas instituições que podem tirar o presidente, né? O Supremo e o Congresso, né? A elite do Poder Judiciário, né, a cúpula do Poder Judiciário ou a cúpula do Poder Legislativo no Brasil. Então, são os dois que podem. Então, esse caminho do Judiciário está bloqueado porque o Procurador-Geral não pede, né, não denuncia. E o caminho do Legislativo está bloqueado porque o presidente da Câmara, né, de igual forma, né, parecido de forma similar com o PGR, também bloqueia. Então, acho que o efeito da CPI da pandemia é muito mais na política, na disputa da política, do que na institucionalidade mesmo. Ainda que tenha uma pressão para que esse caminho seja desbloqueado.